Boa noite a todos. Eu quero agradecer as palavras simpáticas. Eu tive mais de 10 anos aqui nessa casa, tenho aqui uma série de rostos familiares, antigos amigos. Eu queria... Não é bem conferência, tá? É trazer os dilemas que estamos enfrentando, que são dilemas de todos nós, que não são muito acadêmicos, são extremamente reais. Se trata do nosso futuro comum, né, no sentido do que já foi visto na Eco 92, e são desafios que, para nós, na universidade, que formamos pessoas, são absolutamente centrais, né? Quero mandar um abraço para o Jamis, que eu encontrei na viagem com Lula em Moçambique, né? Esses países acolheram muitos de nós, eu inclusive, como refugiados na época em que aqui era... Enfim, eu sou uma pessoa que viajou muito graças aos militares, digamos assim, né? Tivemos, inclusive, incentivos irrecusáveis, digamos assim. Isso. Eu tenho na minha casa uma foto que vem um grupo de prisioneiros brasileiros, né, dizendo que esses elementos, que chamavam assim elementos, né, foram banidos do país e jamais poderão retornar. É complicado dizer palavras escritas porque ficam, né? Está todo mundo aí, enfim, e batalhando, né? Então, eu queria trazer essa mensagem pessoal. É uma emoção extremamente sincera, né? O Luiz Roberto também, com quem a gente fez tantas coisas, enfim, o Silvério, né? Enfim, tanta gente que está aqui. Deixa eu passar em revista um conjunto de problemas. Basicamente, esse negócio funciona, que eu preferia... Funciona. Está ligado? Mulheres são práticas, me pergunta, está ligado? Me passa o primeiro, por favor. Essa é coisa de economista. Eu sou economista, enfim. Que vai se fazer? Basicamente, isso aqui, megatrends, é macrotendências. Esse gráfico é extremamente útil e ele resulta de um trabalho conjunto. Esse é assinado por David Suzuki, por Susan George, por um conjunto de gente de primeira linha internacional. Por trás de cada uma dessas linhas tem um conjunto de estudos, de pesquisas. Não é fácil, digamos, compatibilizar o que é produção de automóveis, o que é esgotamento da água limpa, o que enfim, os diversos problemas que temos. Mas, basicamente, é um instrumento de trabalho. Eu convido vocês, inclusive, a utilizar isso com alunos, porque ajuda na linha seguinte. Nós não estamos enfrentando o problema ambiental, ou o problema da pobreza, ou o problema da contaminação da água, ou o problema do esgotamento da vida nos mares. Nós estamos enfrentando uma convergência de problemas. E a convergência de problemas significa feedbacks complexos que estamos começando a entender. O interessante é o seguinte, quer dizer, enquanto que a gente, na Rio 92, fez o balanço ambiental, em Viena, 93, o balanço dos direitos humanos, em Cairo, 94, o balanço da situação da demografia, né, a explosão das cidades, etc. Enfim, fomos fazendo, né, esses balanços. Hoje, primeiro, é que, de certa maneira, nós fechamos o horizonte estatístico do planeta. Não sabemos o que acontece. Certo? E, segundo, estamos ultrapassando a fase em que climatólogos estudavam a variação do clima, oceanógrafos, oceanos, e por aí vai. Nós estamos começando a juntar essas visões, né? Eu acho que o que eu poderia trazer de mais significativo aqui. Vejam bem, nós estamos aqui em 1750. 1750, início da Revolução Industrial. Aqui estamos no ano 2000. Certo? É longo prazo.
são macrotendências. Os franceses têm uma boa expressão, tendance lourde, tendências pesadas, que têm uma forte inércia, que estão estruturando o planeta. Portanto, são coisas que não se modificam também da noite para o dia, né? O primeiro ponto aqui que temos é a variação da temperatura, certo? Nós estamos aqui em 1900, aqui em 1950, nós temos uma explosão aqui, uma pequena variação climática nessa, mas há uma óbvia correlação com essa linha número 3, que é a linha de variação do dióxido de carbono. Há uma ofensiva internacional das grandes empresas de formação de opinião pública, as mesmas que batalharam para dizer que o cigarro não gera câncer, e por aí vai, né? de que é uma questão de liberdade continuarmos a vender armas curtas, enfim, de defesa pessoal, né? e por aí vai, que são os chamados céticos, né? Os negacionistas, né? Em termos científicos, não representa rigorosamente nada de sério, né? Temos o Müller, que era o único que era relativamente sério de Berkeley, que disse que ia chegar uma pesquisa que ia contestar as coisas, nesses dias fez uma reversão, disse não tem como, os dados estão aí, né? são uma constatação. Não é muito complicado, a temperatura está aumentando, mesmo, e há efeitos que são climáticos, solares e não antropogênicos, a gente agravá-los com dióxido de carbono, com fenômenos antropogênicos, é evidentemente uma burrice, né? Esse eixo é central, porque os impactos são catastróficos, né? O grande estudo econômico, que é do Stern, o chamado Stern Report, Nicholas Stern, nada de extremista, ex-economista-chefe do Banco Mundial, tal, né? Fez a pedido do governo britânico. Ele constata, primeiro, que os impactos econômicos serão absolutamente desastrosos, se trata de impacto planetário desastroso, né? Segundo, que é impacto crescente, ou seja, a gente pode dizer que hoje custaria 0,6% do PIB mundial para a gente estruturar políticas efetivas de redução das emissões. Ele disse, se a gente começa daqui 10 anos, não será 0,6, é muito mais, né? Isso é mais ou menos a minha conversa com minha esposa, que eu deveria ir para o médico, né? Ele diz, não, é desagradável, né? Amanhã poderá ser muito mais desagradável, né? Como humanidade, nós não nos comportamos de maneira muito mais responsável. A terceira conclusão dele é muito interessante, né? Foi dito aqui, né, o impacto devorador dos mercados, né? Ele diz o seguinte: esse processo é uma demonstração radical e profunda do caráter desastroso dos mercados, o que, na boca de um economista como Nicholas Stern, ex-economista-chefe do Banco Mundial, é muito forte, porque não é mais esquerda dizendo, é gente das mais diversas bandas que estão começando a se dar conta, digamos, da dimensão do que a gente enfrenta, né? O interessante é o seguinte: nós não estamos acostumados, como humanidade, a enfrentar problemas globais. Já os problemas nacionais, sem falar dos problemas do nosso município, né? Os problemas globais, vejam bem, a compreensão do efeito estufa, a demonstração científica é de 1859. Até se convencer um número suficiente de cientistas para que isso comece a circular, certo? E para entrar num debate internacional, estamos em Estocolmo em 1972. Para entrar na agenda em Rio de Janeiro, 1992. Para se fazer alguma coisa em 97, Kyoto, enfim, certo? E agora, na Rio+20, eu estive participando, inclusive, como delegado oficial. Enfim,
estamos dizendo que precisamos fazer alguma coisa. Né? Isso é muito interessante, porque é a inércia nossa frente ao que acontece. Todos sabemos que a água está subindo, mas dizemos, está pelo joelho. Né? Do jeito que é a nossa civilização tradicional, a gente vai esperar que chegue na garganta e vai se mostrar muito surpreso, diz, olha, a água. Né? Temos que fazer alguma coisa. A gente sabe que está subindo, certo? Você pode pegar uma pessoa caindo do Empire State Building, né, na altura do andar 50, perguntam para ele, e então? Ele diz, não, está... Até aqui tudo bem, né? Está agradável. Estou flutuando. Certo? A realidade é que a inércia nossa de convencimento e de transformação de ciência em políticas, inclusive pelas resistências, a ExxonMobil, por exemplo, está metendo rios de dinheiro, contratando essas empresas para dizer que não, que, enfim. Certo? E a inércia dos processos. Se a gente começar agora medidas drásticas para reduzir emissões, 2030 já está dado. Para alguns tipos de produtos, 2050, 2060 já está dando. Certo? É interessante, né? Quer dizer, nós enfrentamos um processo global de alta inércia com a nossa tradicional incapacidade de ação articulada. O ser humano é muito bom em termos tecnológicos, né, de inventar maquininhas novas. Agora, em termos de organização civilizada, é o que a gente consegue. Por isso, inclusive, a gente está usando cada vez mais para definir esse processo atual de conceito de crise civilizatória, né? E não mais daqui problema de gases ali, enfim, de fragmentos de problemas. Né? O eixo população é central nessa área. Né? Isso aqui, vejam bem, isso aqui estamos em 1750, né? Estamos aqui em 1800, aqui em 1900. 1900 nasce meu pai. Não é tão longe assim. Quando nasce meu pai, nós éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7 bilhões. E dissemos, não, mas reduziu a natalidade. Realmente reduziu, estamos aumentando, já chegamos a 3%, né? Mas hoje estamos cerca de 1%, né? 1,1%. São que 1,1% de 7 bilhões são 80 milhões de pessoas ao ano. Certo? São 220 mil pratos no almoço a cada dia. Um país como o Egito, a mais, a cada ano, a cada ano, a cada ano. Eu tenho uma frase que eu acho simpática do Huntington, salvo erro, diz assim, pensar que a gente pode expandir indefinidamente o consumo num planeta de dimensões limitadas só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Mas achei engraçado. Enfim, eu mencionei isso para um economista, ficou muito bravo comigo. Se sentiu ofendido. Gente, é inviável. É inviável. Certo? Quer dizer, o que foi levantado aqui, né? Quer dizer, nós estamos com um desafio muito real, muito concreto, não é desafio acadêmico e como procedemos. Né? E o problema central é de governança. Eu vou voltar várias vezes a isso, porque temos consciência do problema, cientificamente não demonstrados, e temos o que eu chamo de impotência institucional. Né? Estão todos de acordo que tem que mudar e nada muda. Certo? E, nesse sentido, o nosso papel como universidade, como pesquisadores, eu acho, hoje, envolve uma responsabilidade particular. Né? Isso aqui é GDP, é o PIB. Né? O PIB também explode de maneira impressionante. E o PIB é interessante. Para já, vejam bem, o PIB mundial é de 63 trilhões de dólares. Nós temos 7 bilhões de habitantes. Se a gente dividir o PIB mundial pelos habitantes, sabe o que dá? Dá R$ 5.500 por mês, por pessoa, por família de 4 pessoas. R$ 5.500 por mês, por família de 4 pessoas. É interessante, né? Com o que a gente produz hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Certo?
Nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome. Nós produzimos, só de grãos, 800 gramas por pessoa. 2 bilhões de toneladas dividido por 7 bilhões de habitantes. Quem faz arroz sabe quanto é 800 gramas de grão. Né? Isso sem falar nos tubérculos, nas frutas, nos peixes, legumes, etc. etc. Não há nenhuma razão, digamos, né, para a gente ter esse tipo de drama. E nós estamos com um problema seguinte, que o PIB, a principal conta dos economistas, é uma conta tecnicamente errada. Vocês podem pegar no meu site eu vou mostrar ele, é dobor.org, você escreve lá o Dobor no Google, vocês caem lá, enfim. Vejam bem, quando ocorre aquele desastre no Golfo do México, petróleo, né, imensas iniciativas econômicas para limpar aquilo, enfim, aumentou o PIB dos Estados Unidos brutalmente. Quando o Exxon Valdez se estatelou no Alasca, aumentou o PIB do Alasca brutalmente, porque está dinamizando a economia. Né? Eu fiz o cálculo que, das pessoas que mais aumentam o PIB no Brasil, são os assaltantes. O que se paga de grades, de novas fechaduras, de investimento de segurança, de fios elétricos, o diabo, enfim, aumenta o PIB. Estão entendendo? O PIB não mede resultados, ele mede a intensidade do fluxo de recursos. Certo? Então, usamos mais recursos. Né? Por exemplo, uma forma de aumentar o PIB é, na melhor tradição paulistana, continuar a jogar fogões e carcaças velhas de carros e pneus no Rio Tietê, Tamanduateí e outros, né? Porque depois tem que se contratar desassoreamento, aí aumenta o PIB, são atividades econômicas, enfim, gera empregos. Né? Certo? Você sabe que eu fiz essa explicitação no Congresso, em Brasília, né? E o pessoal ria, meu. E eu me dei conta que eles não tinham noção de que essa cifra é surrealista. Né? Eles me fizeram uma moção de saudação, ou de homenagem, uma coisa assim, do Senado. Eu fiquei contente de receber isso em casa. Gente, é elementar. Né? Nós estamos fazendo o cálculo errado. Nós não estamos calculando resultados. E como a intensidade de uso dos recursos gera emprego, a gente diz, está bom, está gerando emprego. A maior tragédia dessa cifra, e o seu maior erro técnico, né, é ela não levar em conta a variação de estoques. Quem já fez contabilidade sabe que você fechar a conta do ano sem levar em conta a variação de estoques, vão dizer, meu amigo, faça a conta. Certo? Quando a Arábia Saudita está exportando petróleo, aumenta o PIB. Está acabando com a reserva, com o estoque. Por alguma razão misteriosa, se diz países produtores de petróleo. Não sei se alguém já viu alguém produzir petróleo. Certo? Ninguém produz petróleo. E aí a gente volta para o mecanismo de mercado. Porque você tirar... Está certo que na Arábia Saudita você fura e jorra, né? Mas você tirar o petróleo ali, o custo de extração é menos de $10 por barril. Você vende a 100. Vai explicar para a ExxonMobil que eles devem ser moderados, que as empresas de automóvel devem evoluir para os sistemas energéticos diferentes e coisa do gênero. Não tem como. É interesse, né? Evidente. O PIB é uma conta errada. Hoje estão surgindo inúmeras alternativas. Na própria RI+20, o PNUMA apresentou uma alternativa de um PIB inclusivo. Né? Tem um livro excelente que chama Os Novos Indicadores de Riqueza, do Jean Gadret. No meu site, vocês têm ali dicas de leitura, Os Novos Indicadores de Riqueza, vocês olhando lá, tem uma resenha, tem o link do livro. Eu pedi que o Senac editaram. Pega indicador por indicador, com que dificuldades, com que resultados estão sendo aplicados. Tem o FIB, né, que vocês devem conhecer, Felicidade Interna Bruta. Né? Numa palestra, uma moça não entendeu, disse, mas, professor, por que bruta? Né? Eu falei, não, é porque tem gente que prefere felicidade interna líquida. Né?
Enfim, depois me desculpei com a moça, mas tem coisa... Como eu estava dizendo, eu não resisto. Né? A pessoa não se dá conta. Né? Quer dizer, se a principal cifra usada pelos economistas é uma cifra rigorosamente errada, quem faz contabilidade não vai dizer, meu amigo. Né? Em 2003, o Banco Mundial já abandonou esse... Né? Eles calculam, por exemplo, o PIB da Arábia Saudita, eles calculam a extração de petróleo como descapitalização, e não como PIB. Né? Calculam assim também a exploração florestal, calculam assim também, interessante, calculam a produção de carros, deduzindo os custos de saúde adicionais que serão gerados. Né? Ou seja, não é de alguns iluminados que estão começando a dizer, não. É geral. A OCDE está com um programa, chama Beyond GDP, além do PIB. Né? O Stiglitz elaborou um documento que é excelente, está no meu site também, que chama... É conhecido como Stiglitz Report. Amartya Sen, Stiglitz e Jean-Paul Fitoussi se juntaram para avaliar que alternativas temos ao PIB. E alternativas muito factíveis. Em termos técnicos, estamos chegando lá. Os problemas mesmo vão ser os problemas políticos, porque isso desloca um conjunto de interesses e de visões. Né? Nós temos aqui a perda de cobertura florestal no planeta tem diversos tipos de impactos. Alguns impactos são simplesmente econômicos. Né? No Brasil, nós conseguimos um avanço fenomenal. Né? Nós tivemos 28 mil quilômetros quadrados ao ano em 2002. Hoje estamos em 6 mil quilômetros quadrados. Continua um desastre. Agora, que guerra foi? E a guerra não foi lá correndo atrás de quem está desmatando. A guerra foi reuniões e fazendo propostas irrecusáveis para grandes empresas compradoras que estão aqui em São Paulo, que estão no mercado internacional. A gente precisa se dar conta. Vejam como é interessante. Voltando aos mecanismos de mercado, né? Antigamente, para derrubar um pé de mogno com machado, puxar com parelha de bois, não era fácil, né? Abrir a picada e tal. Hoje, trator de esteira, motosserra, olha, sistema comercial internacional. O interessante é o seguinte, com essas novas tecnologias, o custo de extração das florestas tradicionais baixou radicalmente. E como está acabando a madeira nobre, o ébano na África, cadê? Né? Certo? Como está acabando a madeira nobre, o valor dessa madeira sobe. Estão entendendo? Os lucros se tornam fenomenais. Eles pagam R$30 o peão que derruba o pé aqui no Pará. Certo? Esse tronco colocado na França está valendo $5.000. Vai explicar para essas pessoas, né? E são empresas, né? São grandes empresas, grandes interesses internacionais. Olham para aquilo e dizem, meu amigo. Certo? E aí entra, né? Você desmata, aí queima, incorpora potássio, dá para fazer umas excelentes safras de soja, mesmo sendo solo frágil, mas esgota, aí abre para pasto, né? Tipicamente 1 hectare por boi, ou seja, terra praticamente parada, mas aí tem que continuar, mais mata. Né? E aí você não está só na Cátia Abreu e meia dúzia de... Você está com... enfim, todo o Cargill, Bunge, Monsanto, enfim, o Midland, né? Chicago Board of Trade e todo o sistema mundial de especulação de grãos. Né? Não é só a Cátia Abreu que está empurrando o Código Florestal. Né? É interessante, porque, veja bem, por mecanismo de mercado, isso aqui acaba. Né? Eu tive na reunião internacional que fizemos sobre a situação dos semiáridos. Os semiáridos formam toda essa gigantesca faixa que pega o norte da China, a Mongólia, o deserto de Gobi, né? Vai passando pelo Tibete, vai bater lá no Afeganistão, o Oriente Médio, o deserto de Saara, vai pegar o Nordeste brasileiro, vai pegar Atacama no Chile, tem uma gigantesca faixa assim, né? Certo? Que, aliás, aponta para a ameaça da Amazônia com o aquecimento global. Né? Certo? Vivem 2 bilhões de pessoas, perdem 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano. Certo?
corte de cobertura vegetal, erosão pluvial e eólica. Extinção das espécies é uma tragédia, não vai entrar porque ela é complexa, mas a ideia básica é que a gente está se dando conta a que ponto, não é, obviamente, o urso, panda e coisas do gênero, mas são, por exemplo, micro-organismos por excesso de quimização de solo, né? Ou a sobrepesca nos mares que rompe cadeia alimentar. Você liquidou um tipo de peixe porque dá bom preço, né? E aí o conjunto da cadeia alimentar se rompe, né? Certo? E todo o equilíbrio se desarticula, né? Junte a isso, indiretamente, pelo aquecimento global, você tem acidificação dos solos, dos mares, né, dos oceanos, o que está prejudicando radicalmente o conjunto dos sistemas que usam formação de cálcio na sua reprodução dos mares, né? Olha, nós não chegamos ainda até uma política, né? Tem uma convenção, junto com a Agenda 21, se aprovou uma convenção da biodiversidade. É o mesmo mecanismo de mercado, né? As grandes corporações não dão bola, entende? Então, estão interessados em extrair o máximo possível, né? E são danos colaterais, né? Enfim, é lamentável, mas, enfim, o que vai se fazer? Certo? Veículos automotores estão muitíssimo bem, né? Isso é o 7, ele explode aqui, né? Veículos automotores é muito interessante, né? Você sabe que nós temos 7 milhões de automóveis em São Paulo, andamos uma média de 14 km por hora, já estamos, portanto, na velocidade dos carros, das carroças do século passado, mas com que conforto, né? A publicidade é maravilhosa, né? Porque nunca tem outro carro, né? Para não ter outro carro, não sei se vocês viram, em geral, tá de noite, né? Porque eles filmam isso às 3h30 da manhã, para conseguir ter ruas vazias, né? E aí aquele cara está passando, né? E as moças desfalecendo ali, né? Vendo aquele cara, enfim, né? E a liberdade, né? Mas está fazendo a gente de palhaço, evidentemente, né? Com essa liberdade, essas cachoeiras e essas florestas, né? Depois ele está parado na Marginal vendo as cachoeiras aí, coisa, né? O paulistano hoje passa 2 horas e 43 minutos, fizemos essa pesquisa no ano passado, 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. Não está estudando, não está trabalhando, não está com a família. 2 horas e 43, gente, é uma perda de produtividade. E mais, está andando em primeira, segunda, está gastando rios de dinheiro em combustível, certo? Com o próprio carro, né? Gente, é realmente meter um sorvete na testa, né? Homo sapiens. E é interessante, a gente elege um prefeito que claramente é o prefeito das empreiteiras e das montadoras, enfim, financiado por elas, né? É do mesmo grupo do Maluf e daquele outro da aprovação de obras que está sendo processado aí agora. É o mesmo grupo ligado às empreiteiras. Sabe por que é tão importante? Porque aponta diretamente para o problema da governança. Enquanto a gente tiver financiamento corporativo de campanhas, você vai ter que políticos? Você tem um Congresso hoje que tem a bancada ruralista, você tem a poderosa, né, que é todo o sistema internacional, você tem a bancada das empreiteiras, a bancada dos grandes bancos, a bancada da grande mídia, certo? Aí você fica à procura da bancada do cidadão, né? Aí a gente diz, é corrupto? Meu Deus. Eu ajudei a fundar aqui no Brasil o ramo brasileiro da Transparência Internacional, né? A lutar contra a corrupção. Só que o pessoal vê que a gente tem que buscar os políticos, né? E não o sistema que corrompe, né? E aí, essa coisa assim não funciona. É muito interessante, os Estados Unidos, está uma tragédia a nível nacional, porque liberaram, agora tem 3 estados nos Estados Unidos que já têm sistemas diferentes. O financiamento público de campanhas apoiado em quanto uma pessoa consegue levantar. Então, o máximo que a pessoa física só pode contribuir, o máximo que ele pode contribuir é $100.
Se ele levanta 50 mil dólares, portanto, tem bastante apoio de uma comunidade, o Estado coloca outros 50 mil dólares. Certo? Mas tem que mostrar que ele tem enraizamento. Ou seja, está se buscando. Né? A Hazel Henderson fez um artigo maravilhoso. Né? O título é assim: We have the best Congress our money can buy. Né? Nós temos o melhor Congresso que nosso dinheiro pode comprar. Não nesses estados, no geralzão, porque, no geralzão, há 2 anos atrás, deu uma liberdade geral, total, de contribuição corporativa para as eleições. Gente, financiamento corporativo de eleições não é democracia, não tem como. Certo? É tão simples assim. A visão de uma pessoa, um voto, é essencial para resgate da governança, né? A gente resgatar a capacidade de decisão dos nossos recursos para enfrentar esses problemas e não para vender mais carro. Certo? Ou fazer mais viadutos. Né? Veículos automotores, portanto... Às vezes eu tive agora um ciclo de 10 conferências na China, sabe que quase não vi... vi um monte de moto. Quase não vi nenhuma a gasolina, é tudo elétrica. Né? Anda 30 por hora, não precisa capacete. É que nem a bis nossa. Certo? Tranquila, silenciosa. Eu estou parado no sinal, vejo um monte de moto saindo e não tem barulho, entende? Eu estava achando que... O problema é meu, né? Meu problema é minha herança cultural, né? Estou esperando aquela... É interessante. Tem vida inteligente no planeta. Deus e o mundo estão começando a inovar, buscando alternativas. Né? Na moto elétrica, você recarrega à noite quando há uma subutilização da energia. Né? Certo? Na China pode ser um problema, porque grande parte da energia elétrica é produzida à base de carvão, mas no Brasil, onde a energia é essencialmente hidroelétrica, isso é uma baba. Né? Certo? Não há nenhuma razão para não termos essas motos aqui. Preço de uma moto dessa, a bis, chinesa, lá, R$350. Com dinheiro do bolso, eu podia comprar uma moto. Certo? Aí eu pensei assim, é salário miserável, é taxa de câmbio, o que é? Né? Sou economista, né? Então fui numa oficina, fui olhar as coisas. Né? Certo? Abriram lá as coisas e mostraram para mim. Sabe o que é aquela moto? É um motorzinho elétrico com uma bateria, ponto. O resto é lataria, plástico, enfim. Certo? Claro, energia elétrica, não tem pistão, não tem tanque, não tem anéis, carburador, o diabo. Não tem cano de escapamento e não tem dióxido de carbono. Interessante. Né? Enfim. Uso da água. Hoje a água já é chamada de ouro azul. Nós estamos contaminando a água de uma maneira absolutamente irresponsável. Certo? Inclusive os lençóis freáticos, por excesso de quimização. Está mencionando, né, os campos de golfe de São Carlos, enfim. Mas é geral, gente. É geral. É que a gente pensa assim, não, tal empresa está contaminando tantos litros de água. Não é isso. Você precisa ver quantas vezes a água precisa ser diluída até ela deixar de ser destrutiva para a vida. Certo? Às vezes você tem que multiplicar por 1 milhão, por 5 milhões de unidades para deixar de ser. Porque há moléculas químicas que são extremamente perigosas e que está se jogando. Né? O uso da água é de um dos principais problemas. Você sabe que 60% da água, 60% das doenças têm origem na água contaminada. Né? É o principal vetor de doenças. Bom, o nosso sistema não é um assunto nobre, mas, enfim, o tal do cocô tem que desaparecer, porque a gente não quer ver. Né? Aperta, mete lá 12, 15, 20 litros, sumiu. Essa concentração de bactérias que a gente chama de coliformes fecais, né? Qual é a nossa ideia? Empurrar com a água, porque aí eles vão para os córregos, vão para os rios, né? E aí as bactérias podem... Né? Viva a liberdade! Né?
e se multiplicar. Certo? Não encontramos nada de mais inteligente. Quem já foi para o Japão sabe que lá já não existe esse sistema. E há sistemas, todas as tecnologias. E por que essas tecnologias não entram, caramba? Por que não entra a moto elétrica? Não há mais mercado, no sentido de concorrência entre diversas tecnologias. Há interesses estruturados, poderosos. A água é uma tragédia planetária. Nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água decente. Isso está aumentando de maneira extremamente rápida. Aliás, você contamina os rios, a partir daí contamina as costas, temos explosões de algas, enfim. Por exemplo, o Golfo do México é morto, praticamente, em termos de vida. O Mar Báltico é morto, sem falar dos mares fechados. Né? Enfim, Homo sapiens. Deixa eu só mencionar mais um, para não cansar com esse muro das lamentações aqui. Isso aqui é a pesca. Algumas séries estatísticas só temos mais recentes, porque só no início do século temos estatísticas. Né? A da pesca é interessante, né? Porque, como temos GPS, que permite localizar e mapear a rota dos cardumes, e temos identificação de concentração de biomassa por satélite, isso permite, enfim, vira um matadouro. Né? Temos essas gigantescas redes poderosas que os novos materiais permitem. Né? Não volta um para contar a história. Né? Eu, a pedido do governo africano, fui falar com uma dessas empresas fazendo sobrepesca. Não é do pessoal que pesca aqui na costa, né, Pinheiro? São indústrias flutuantes. Fui falar com eles, enfim, porque eles praticam o chamado sobrepesca, né? Estavam liquidando na costa da África Ocidental, liquidando a capacidade reprodutora dos próprios peixes. Mas, para eles, não dão bola, porque acaba com isso e vai para outra região. Né? E digo para eles, olha, vocês estão acabando com a própria base de vida de vocês. A resposta é muito interessante. Eu estou falando não com uma besta, estou falando com um cara formado, que entende tudo de peixe, entende tudo de pesca, de barco. Ele diz, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares empatados em pesca industrial. Eu tenho que recuperar o meu. E, se não for eu, vai ser outro. E esse é o real. Nós estamos frente a dinâmicas em que nos dizem, deixe o mercado funcionar, são produtores e tal, certo? E você conversa com eles sabem perfeitamente e dizem, não, eu sei que vai acabar, mas o que eu vou fazer? Deixa eu só mencionar, voltando ao assunto da água, tem um maravilhoso livro que chama, do Fred Pierce, When Rivers Run Dry, quando os rios secam. Né? Ele está falando com fazendeiros da Índia. Né? E ele diz, bom, mas vocês estão bombeando essa água? Sim, nós temos o lençol freático, nos permite duas safras por ano. Bom, mas realmente são bombas modernas, puxam 12 metros cúbicos por hora. Antigamente era aquele burrinho dando volta no poço, não matava ninguém. Né? Hoje... Né? E é o mesmo raciocínio. Né? Ele diz para ele, mas, olha, o que acontece? Quer dizer, as chuvas, as monções repõem isso? Ele diz, não, ele repõe 2/3. Então, como é que vocês fazem? Não, a gente acrescenta todo ano 1,5 metro de tubo. Ele não está falando com nenhuma besta, está falando com o agrônomo que entende tudo da área. Certo? Está falando com uma empresa. Certo? E ele diz, e a que profundidade vocês estão puxando? Não, agora estão puxando a 350 metros. Mas o que vai acontecer? Ele diz, ele diz, e por que vocês continuam? Ele diz, meu amigo, eu estou aqui nessa região, é um grande lençol freático, todo mundo nessa região tem essa bomba. Se eu parar de bombear aqui, não vai mudar nada. Entendendo? E ele fez essa pesquisa, o livro é maravilhoso, está lá no meu Dicas de Leitura, no meu site também, né? Mostra o sistema aqui no aquífero Guarani, nos Estados Unidos. Tal. É muito interessante. Né? Enfim, a pescaria, só para fechar esse quadro, né? A pescaria é interessante, porque a gente dá aulas de administração, né? E o pessoal sabe fazer o cálculo. O principal custo é diesel. Então, ele tem capacidade de lotação limitada de câmaras de frio. Então, o que ele faz? Ele vai lotar as câmaras de frio, não com qualquer peixe, só com aquele que dá mais dinheiro. Agora, o que entra na rede não é só o que dá mais dinheiro, certo? Entra de tudo, né? São redes gigantescas, né?
Então, eles jogam isso no convênio e vai selecionando, joga fora, né, morto, aquela parte que não dá o preço máximo, né, e só guarda aquilo que rende mais. Porque assim rentabiliza o diesel. Né? É otimização de recursos, né? É competitividade. Gente. É isso que a gente ensina. Como é que calcula esse negócio? Certo? Eu sou professor de administração também, a gente ensina, né, como otimizar as coisas. Só que, como o custo da reprodução do peixe não é dele, a conta já está errada. Certo? O bycatch, que é aquilo que eles pescam, mas jogam fora, né, que vem junto, né, a média é de 25%. Tem regiões em que 80% da pesca é bycatch. 3 anos atrás, já fizeram uma estatística, 73 milhões de tubarões. Estão acabando com o tubarão no mundo. Por quê? Porque o pessoal gosta de barbatana de tubarão. Certo? Não sei se vocês já viram como é feita a pesca. Né? Eles levantam com aquele gancho, um imenso tubarão, né? Puxa para cima no convés, corta as barbatanas, joga fora de volta, claro, o peixe vai caindo, né, no fundo do mar, enfim, morre, né, só com as barbatanas, porque o japonês gosta de barbatana de tubarão. Dá bom preço. Né? É competitivo. Isso? Bom, eu estou deixando muita gente deprimida, eu vou passar para outros assuntos. Me passa, por favor, o próximo. Esse aqui é muito pior. Eu acho... Viu, Silvério? Eu sempre achei espantoso o seguinte, eu só falo coisas tristes e o pessoal dá muita risada. Tem alguma coisa errada. Eu antes achava graça na vida, depois comecei a ficar triste quando comecei a entender as coisas, agora estou na segunda fase da alegria. Né? Basicamente, isso aqui é que a gente chama de... um gráfico das Nações Unidas chama de taça de champanhe. Né? A lógica é muito simples. Aqui, pensem nos 63 trilhões de dólares do PIB mundial, está aqui dentro. Os 20% mais ricos do planeta consomem 83%, estou arredondando, do produto. Essa classe média, que é mais ou menos nós aqui, espicha um pouco a língua, tem acesso a cerca de 12%. Aqui 2,3%, aqui 1,9%, aqui dá 1,2%, uma coisa assim. Se vocês fizerem um corte aqui e pegarem os 2/3 da população do planeta, que são os mais pobres, tem acesso a ordem de grandeza 10% do produto. Nosso problema não é produzir. Nos problemas é o que produzir, para quem, com que impactos. O PIB não nos diz nada disso. Temos que contabilizar os resultados efetivos e organizar nossa sociedade em função desses resultados. Por que eu junto esse gráfico aqui e o gráfico anterior? Porque nós estamos destruindo o planeta para uma minoria. E por que estão conectadas essas duas coisas? Plano social, plano ambiental. Porque quando a gente desenvolve a economia, faz crescer em função de uma minoria, a gente organiza o processo produtivo em função da minoria, porque o capitalismo não funciona em função de necessidades, e sim em função de capacidade de compra. Onde está a capacidade de compra? Em cima. Certo? Resultado, uma cidade como São Paulo, como é que a gente moderniza? Vamos abrir sistema de transporte, viadutos, túneis e carros. Certo? Só que isso funciona enquanto 1/4 da população tiver carro. Porque quando a metade ou 2/3 da população quiser ter carro, esquece-me. Ninguém mais anda. Está entendendo? Quer dizer, esse tipo, esse formato de solução, né? Você não pode pedir uma empresa que produza para pessoas que não têm capacidade de compra. Então, é mecanismo. É mecanismo. Me passa a próxima, por favor. Esse aqui, o anterior é dos anos 90, tá? Isso aqui, para mostrar para vocês, isso aqui já é 2005, como a coisa melhorou bastante, né, que vocês podem constatar. Né? Enfim, tem uma pessoa que me disse, uma aluna, olhando esse gráfico, disse, mas, professor,
uma taça de champanhe com essa base tão fina assim fica muito instável, né? Eu disse para ela, você entendeu tudo, minha filha. É muito instável isso aqui. Né? No planeta todo, você sabe o que é? Não tem mais pobres como antigamente. Eu lembro, já me ensinou, na Guiné-Bissau, estradinha de interior, sabe, não tinham caído as chuvas, né? E eu estava um bom camponês, descalço, seu turbante, enfim. Eu parei o jipe junto dele, perguntei como é que vocês vão fazer, porque eu sei que as chuvas não caíram, né? Não vai dar para fechar o ciclo, né, da agricultura, né? Ele olhou para mim, branco, jipe. Disse, eu quero saber como vocês vão fazer. Estão entendendo? Meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio no Recife. Me puseram na área rural. Olha, foi um choque para mim. Aquela miséria e aquele pessoal tudo no sim, senhor. Ninguém mais está dizendo sim, senhor. Todo mundo tem consciência, está querendo ter saúde para os seus filhos, educação, o diabo. Mesmo os aimaras, né, na Bolívia, aquela que a gente via, aquele negócio assim, acabou. Certo? Isso aqui não se sustenta. E esse casamento do dilema ambiental e do dilema social é que está no centro do problema. Porque nosso modo de produção econômica não responde nem a um, nem ao outro, de maneira adequada. Isso aqui é muito interessante, como... Eu estou falando tempo demais, como é que está esse negócio aqui? Juliana, você que está cuidando. Eu estou ouvindo. Você que está cuidando. Ninguém está cuidando. Ninguém está cuidando. Empolgado, eu estou ouvindo. Agora vai começar a controlar o tempo. Isso é um título. Isso é um título. Ninguém está encarregado. Já foi, porque era... Eu recebia o Fundo Monetário, eu sou dessas organizações internacionais, me manda regularmente as publicações dele. Né? Eu recebi o Finance and Development. Títulos garrafais. Atual, hein? Who's in charge? Quem é o encarregado? Porque está uma zona planetária. Certo? E na área financeira, então, certo? É interessante, né? O Fundo Monetário Internacional perguntar who's in charge? Quem é o encarregado? Bom, eu entendi que o encarregado sou eu, vou tentar me moderar aqui. A Juliana assumiu o papel. Agora, já que o pessoal acordou na questão do tempo, o senhor tem mais 5 minutos. Pode refletir agora quero ver. Gente, com toda a seriedade, como é que estamos de tempo? Eu quero que aqui seja produtivo, simplesmente. Eu acho que pode... Podemos avançar? Professor, eu acho que tem que Tá, permitir... não vai demorar muito demais, não. Mas ceder um tempo. Está muito produtivo para uma reflexão. O senhor vai ganhar mais 10 minutos de exposição. Juliane, você vai longe, viu? Você tem uma carreira política assegurada. Vejam bem, isso aqui dos anos, vejam bem, 98, tá? São cifras um pouco antigas. Se vocês quiserem atualizar, vocês multiplicam por 2. O que eu estou puxando aqui não são coisas de se o dólar vai subir ou baixar na segunda-feira. Megatrends, longo prazo, dinâmicas estruturais. Vejam bem, o que produzimos? Não só quanto, certo? O que produzimos? Educação básica, para universalizar a educação básica, seriam necessários 6 bilhões de dólares suplementares ao ano. Não se consegue. Agora, cosméticos nos Estados Unidos, 8 bilhões se conseguem. Por que se consegue cosméticos e não se consegue educação? Se você perguntar para qualquer pessoa o que é mais importante. Está entendendo? Não é opinião. É que é o seguinte, você, para produzir cosméticos, você junta as coisas, vende, recebe o dinheiro, volta, pega mais matéria-prima, contrata mais, vende mais, põe publicidade e roda. A educação é mais complexo. Tem que cobrar os impostos, tem que montar as escolas, é investimento de longo prazo. Você não vê o resultado amanhã. Certo? É muito mais fácil você produzir para o mercado, mesmo sabendo que o mercado deforma os processos. Água e serviços sanitários básicos, 9 bilhões, não se consegue, mas sorvetes na Europa, 11 bilhões, sim se consegue. Certo? Saúde reprodutiva de mulheres, é uma carnificina planetária, 500 mil de mulheres ao ano. Quando é ridículo o custo de liquidar esse problema. Certo? 12 bilhões não se conseguem,
Mas perfumes na Europa e nos Estados Unidos, 12 bilhões se conseguem. Saúde básica e nutrição, 13 bilhões. Vejam bem. Nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome hoje, quando produzimos o que eu falei em grãos e tal. 1 bilhão de pessoas passam fome. Desses, 180 milhões são crianças. Destes, entre 10 e 11 milhões são reduzidos a um grau de inanição que leva à morte ao ano. 10 a 11 milhões. Não estamos matando, estamos deixando morrer. Sabemos quem são, sabemos as medidas, temos recursos financeiros, temos recursos organizacionais. Estão entendendo? O problema não é de recurso, não é problema de PIB, não é problema de aumentar o produto. O problema é, talvez, de um choque ético. Né? Você sabe que, neste ano, nós temos 250 anos do contrato social, né, do Rousseau. É interessante, né? O Ignaz Sachs está propondo a gente fazer um grande movimento de lançamento do novo contrato social, né? Planetário. Né? Saúde básica e nutrição não se conseguem, esses 13 bilhões. Agora, para ração para animais de estimação na Europa e nos Estados Unidos, 17 bilhões se conseguem. Vende, rende, gira. Certo? Mercado. Entretenimento corporativo no Japão é um mistério para mim, mas eu sei que são pessoas muito estressadas. Né? Enfim, os homens aqui imaginam mais ou menos o que é entretenimento executivo no Japão. Cigarros na Europa, 50 bilhões, obviamente, se conseguem. Né? Bebidas alcoólicas, 105 bilhões, só na Europa. Se conseguem, evidentemente, o álcool, afinal. Né? Drogas no mundo, 400 bilhões, evidentemente que se conseguem. Né? Gente, grande parte do sistema de segurança do planeta está metido e vive em função da droga. Mas isso só os cegos que não veem. Né? Gastos militares no mundo, 780 bilhões, só para vocês terem referência da cifra. Esses 180 bilhões, hoje, eu peguei do ano passado, de Londres, estamos em 1,5 trilhão. Rende, né? São bons negócios. Estão enchendo, vendendo armas para Deus e o mundo. Qualquer movimento, qualquer tribo africana tem acesso a armas. Né? Business. Não está nem mencionado, né, no futuro que queremos daqui a mais 20 anos. Não é fácil. Né? Portanto, destruindo o planeta para uma minoria para produzir isso. Isso aqui é uma foto para alegrar vocês. Eu sei que não é muito nobre, mas, enfim, quebrou a tampa de privado lá em casa, chega a mulher da gente, olha com aquela cara, a gente pega e vai. Né? Fui lá Isso aqui é uma foto da Leroy Merlin. Né? Lá no fundo, eu cheguei eu anotei o nome da bacia, pensei, estou tranquilo. Né? O cara olhou para mim, meu amigo, aí me levou para o fundo, vocês podem ir lá, na Marginal Tietê. Eu contei, sou economista, né? São 385 modelos de tampa, quase, descontando 20 para os quebrados. Né? Certo? Para uma atividade que é relativamente prosaica. Né? Eu sei que há, por exemplo, tamanhos menores para crianças, que, aliás, não é o caso. Enfim, enfim, não há 385 formatos de... Gente, se isso fosse produção do Estado, estaria na capa da Veja todo dia, né? O Estado, meu Deus, né? Empresa privada, gente. Você sabe o que é interessante? Adivinhem como eu saí da loja? Sem a tampa. Com a tampa e... Ou errada. Com a tampa e a bacia. Que era o objetivo. Gente, isso aqui é energia, é matéria-prima, são recursos naturais. Gente. Isso aqui só para alegrar, enfim, da coisa. Me passa o seguinte, por favor. Isso aqui é muito interessante porque é uma fonte norte-americana, mostra, na linha do que você se referia, né, da expansão tecnológica, a produtividade do trabalhador nos Estados Unidos, a produtividade horária, é essa linha verde. As novas tecnologias permitem expandir muito a produtividade, produzindo aquilo, né? Mas, enfim, expande a produtividade. Certo?
e a remuneração do trabalhador vai assim. O resumo da nossa tragédia, em termos na visão econômica, é o seguinte: você tem produtividade aumenta assim, o salário desse tamanho, alguém tem que se apropriar disso. Então, você tem o lucro corporativo aumenta assim, e o lucro das corporações financeiras aumenta assim. Está mudando de maneira radical o conjunto do processo produtivo e das apropriações no planeta, né? Isso aqui é muito interessante, é uma pesquisa recentíssima, estou falando de outubro do ano passado, por uma instituição acima de qualquer suspeita, o correspondente o que é o MIT nos Estados Unidos é o ETH, o Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, de Zurique. Certo? São acima de qualquer suspeita. 31 prêmios Nobel tecnológicos, sabe? Eles entendem tudo. Isso aqui é topografia econômica. Eles pegaram a base de dados que os bancos usam para saber quem é quem, e quem tem importância. É uma base que tem cerca de 37 milhões de empresas e fortunas. Reextraíram as 43 mil mais significativas e começaram a mapear. Porque uma coisa é saber qual é a concentração de riqueza das diversas corporações. Outra coisa é pensar não só uma empresa, mas também as ações que ela possui em outra empresa, e essa outra empresa possui ações em que outra empresa, o que te leva ao conceito de controle. Ou seja, sobre um membro de um conselho de administração está direta e indiretamente tendo controle sobre quantos recursos. O resultado é este. Certo? Vocês têm, basicamente, 737 empresas, controlam 80% do sistema corporativo planetário. 737 empresas. Você não precisa de nenhuma teoria conspiratória. Certo? Eles se conhecem no campo de golfe, gente. Nesses 737, tem um núcleo de 147 que controla 40%. E eles controlam muitos, mas eles são pouco controlados, né? No bow tie, né? Na gravata borboleta, que é o sistema, quem te controla e quem você controla, né? A partir de um núcleo, né? Você tem, na realidade, nas 147, quase só para baixo. Eles controlam. 75% deles são grupos financeiros. Estão entendendo? Depois vocês têm os que se apropriam de petróleo, também não produzem nada. E você tem os grandes intermediários do sistema de comunicação. Vocês não têm um produtor no meio disso. Produtor, enfim, sapato, coisas úteis. Interessante, né? Gente, vale a pena ler essa pesquisa. Ela está tendo um impacto planetário, né? Tem o diretor do Banco da Inglaterra dizendo que temos que repensar o sistema, enfim. Tem tudo a ver com a crise atual. Porque não é mercado, gente. Quando você tem 147, né, que se conhecem entre si, mas que mercado, gente? Aqui é a lista desses grupos. Me volta aquela. Vocês olharem, o vermelho são europeus, os azuis são americanos, e vocês são quase todo o sistema é controlado. Então, vocês têm, por exemplo, o Santander, que é em parte controlado pelo Bank of Scotland, que, por sua vez, controla parte do Goldman Sachs, e por aí, né? Você tem um mapa, né, da coisa. Vocês veem que o peso Estados Unidos, Europa, é absolutamente radical e interpenetrado. Certo? Com a diferença que a Europa não pode emitir euros, porque não é uma moeda internacional, certo? Enquanto os Estados Unidos estão emitindo moeda adoidada para sustentar seus bancos, com resultados imprevisíveis a médio e longo prazo. Né? Certo? Isso aqui é a lista. Vocês podem pegar no meu site, aqui não vai ter visível. Em primeiro lugar está Barclays. O Barclays Bank, você sabe, está processado, né? Foi condenado agora a cerca de 400 milhões de dólares de multa, né? Porque manipulava as informações para mudar o LIBOR, que é a taxa de referência de juros da Inglaterra. Né? Tem cerca de 20 bancos que estão sendo processados simplesmente por gerar informações mentirosas. Está Santander, está Goldman Sachs, etc.
sem falar do HSBC, que está sendo processado, porque, em escala gigantesca, fazia lavagem de dinheiro de drogas. Está tudo na imprensa financeira. Mas a gente pensa assim, gente, quer dizer, são tudo gente formada, enfim, gente de Harvard, do diabo, tem prêmio Nobel, enfim. É que não é individual. Todos os caras que você fala dizem, gente, é assim que funciona, enfim, sempre funcionou assim. Interessante, né? Esse aqui, fechando, é o meu site. Meu site, vocês põem Ladislau Dobor no Google, ou o site mesmo é dobor.org. Certo? Deixa eu fechar isso porque é importante. O MIT, de alguns anos para cá, está disponibilizando toda a produção científica dos professores online gratuitamente. São cerca de 2.000 cursos. Vocês podem pegar o curso desse semestre sobre um tema de ponta e ter o que o MIT está ensinando sobre esse problema, bibliografias do diabo. Online, gratuito. Gente, a Universidade da Califórnia me pediu um texto sobre a nova geração de intelectuais no Brasil. Eu fiz o texto, gostaram, me mandaram um e-mail dizendo, parabéns, foi publicado o seu texto. Eu disse, eu gostaria de ver. Me mandam um link, eu posso acessar o texto que eu escrevi e que não me pagaram por $25. Certo? Chamam isso de direitos autorais. Né? A empresa se chama Sage Publications. Né? O lema é nós somos o lar do autor. Certo? E não é a casa da mãe Joana, ou seja, eu posso acessar hoje por $25, se eu quiser acessar amanhã, tem que passar de novo $25. E vem as ameaças na mensagem deles, caso eu disponibilizar o Sage Created PDF. O que eles fizeram? O meu artigo em Word transformaram em PDF, a partir daí, eles é criativo, né? Eles transformaram meu Word em PDF. Né? Certo? Vejam bem, para mim é importante poder disponibilizar gratuitamente um texto que é publicado pela Universidade da Califórnia, porque dá uma certa confiabilidade, enfim. Né? Não posso. Eu posso recomendar aos meus amigos que paguem $25 para ler o meu artigo. Né? Certo? Não vou fazer isso com vocês, porque, enfim. Certo? Nós temos mais de 10.000 cientistas nos Estados Unidos que já assinaram o movimento que se chama hoje de Primavera Científica, né? Não é a Primavera Árabe, é a Primavera Científica, que estão boicotando as revistas científicas indexadas. Certo? Caindo fora. Estão publicando no Archive, publicando no PLOS ONE. Certo? Aquele artigo que eu mencionei, eles querem ser lidos. Aquele estudo do ETH, né, da Suíça, né, sobre a concentração dos grandes grupos mundiais. Claro que colocaram online, porque querem que todo mundo se leia. Você sabe por que é tão importante? Eu tenho uma ideia. Caramba, dá para cruzar esse negócio financeiro com tal outro fenômeno. O que eu faço? Eu vou pesquisar online tudo que está escrito sobre esse tema. Vai me dar montes de textos. Eu vou descartando os que não interessam, puxando, juntando tal. E, de repente, me vem uma ideia. Caramba, dá para representar essa coisa assim, né? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a ciência acumulada e estou agregando uma articulação inovadora. Isso é ciência. Não é por ser gratuito, mas por eu poder cruzar de maneira criativa inúmeras produções de qualquer parte do mundo, de qualquer área científica. É vital isso para nós. Eu, na PUC, eu tirei até a foto, pus no meu site. Né? Vocês podem pegar, tem um texto que me chama O Professor Frente à Propriedade Intelectual. Certo? Na PUC, eu tenho que colocar textos, capítulos de livro no escaninho. Né? Eu li o livro inteiro, para mim faz sentido. Para o aluno que não lê o texto, um capítulo isolado é um OVNI. Estamos trabalhando assim, gente, na PUC, na GV, na USP. O Brasil está trabalhando assim. Quando o MIT disponibiliza tudo online. Estive agora na China, na Universidade de Pequim, me chamaram lá para participar do centro lá de pesquisa deles. Todos os textos estão disponíveis online. Chama CORE, China Open Resources for Education. Harvard entrou agora, junto com o MIT, programa conjunto, EDX. Há 6 meses atrás, a
a Grã-Bretanha contratou Jimmy Wales, que criou a Wikipédia, para programar. Em 2 anos, eles querem fazer uma liberação geral de acesso científico na Grã-Bretanha. A Europa, na semana passada, decidiu adotar isso na Europa. Estão entendendo? O que está acontecendo? Conhecimento. Se eu passo meu relógio para você, século XX, bens físicos, eu deixo de ter meu relógio. Propriedade essencial. Isso é meu, senão eu fico sem relógio. Eu passo uma ideia para você, eu continuo com ela. Estão entendendo? Qual é a nossa matéria-prima como universidade? É conhecimento, gente. Se a gente não organiza a circulação do conhecimento, nós estamos fora. Por isso é vital para nós. E por isso é vital para o conjunto do desequilíbrio planetário e da informação sobre as tragédias e sobre as novas tecnologias que podem reduzir, tecnologias limpas, etc., que podem reduzir esses impactos. Muitos países já estão adotando acesso livre online, banda larga, né? A gente não se dá conta, digamos, do tamanho do buraco, né? Eu falo com meu irmão na Polônia, pelo Skype, é de graça, né? Gente, as ondas eletromagnéticas não foi a Globo que inventou, nem a Telefônica. Estão aí. Há imensas oportunidades. Fechando, gente, me desculpe pela essa extensão. Eu queria dar um fecho, de certa maneira, né? Há uma convergência de crises. O problema central está na governança, não está na falta de recursos. Nós temos os meios técnicos, temos os conhecimentos, temos a maturidade. Né? Agora estamos presos em dinâmicas que são do século passado. Né? E numa visão ética de que o sucesso é de quem arrancar um pedaço maior. Estou rico, olha, estou exportando tanto minério para a China, olha como eu sou bilionário. O que você produziu? A mudança ética fundamental, que eu acho, que é o seguinte: nós temos que passar do sucesso definido por quem consegue arrancar mais para o sucesso de quem consegue contribuir mais. O Louis Pasteur não patenteou as coisas, né? Não ficou rico. É respeitado, né? É Louis Pasteur. Né? É outro tipo de sucesso. Né? Gente, me desculpem. Muito obrigado. Sim,